ouvir a voz do Salvador. Então nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8. A partir do verso 26. Fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderava dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali pastando do monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitissem entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo-o acontecer, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem tinham saído os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhes que deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Meus irmãos, essa narração desse episódio encontra-se Lucas capítulo 8, Mateus capítulo 8 e Marcos capítulo 5. O texto fala que Jesus tomou um barco e atravessou o mar da Galileia, que na verdade não é o mar, mas é um grande lago formado pelo rio Jordão, medindo aproximadamente 20 quilômetros de extensão por 10 quilômetros de largura. E Jesus então resolve ir no Decápolis, que são as 10 cidades, eram 10 cidades gregas, Gadarenos, Gerazenos e outros nomes. Mas Jesus, enfim, resolve passar para o outro lado do rio. Na caminhada acontece aquele contratempo, o mar fica revolto, os discípulos ficam com medo de sucumbir, e Jesus, então, acalma a tempestade, enfim, chega do outro lado, da outra margem do lago de Genezaré,
e depara-se com uma situação. Veja que a Bíblia descreve esse homem. E essa é a situação de todo homem sem Deus. Ele era um homem que não se aquietava, andava perambulando pelas ruas, vivia no cemitério, nas catatumbas. Marcos diz que ele tinha um alto flagelo, que ele se cortava, e é um homem que não dormia, era um homem que não se acalmava, e era um homem de uma força tal, porque ele tinha muitos demônios tomando conta do seu corpo, que ninguém conseguia fazer com que aquele homem se aquietasse, parasse ou ficasse preso, porque a Bíblia diz que ele quebrava, destruía todo o aparato que porventura lhe fosse imposto para que parasse. Essa era a situação daquele homem. Em João 10, capítulo 10, verso 10, Jesus diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas aquela era a situação daquele homem. Já não era sem tempo essa água. Pois bem, meus irmãos, agora pensamos se eu e você, com nossas famílias, nós fôssemos também gadarenos ou gerazenos e morássemos naquela cidade. Olha a preocupação que nós teríamos em as nossas famílias saírem à noite, nós saíssemos à noite, nossos filhos saíssem à noite, porque aquele homem que vivia possuído pelo demônio era um risco para a sociedade. E o pecado faz isso. A Bíblia diz que o pecado faz isso. O pecado desumaniza aquele que é humano. O pecado destrói a vida do ser humano. O pecado desfigura o homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Mas essa era a característica daquele homem. Segundo ponto, nós vamos ver a libertação daquele homem. Jesus, ao desembarcar, e aí, nem eu, nem você, nem o homem em si, nem os discípulos sabiam até aqui o que deu na cabeça de Jesus para dizer: vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem do rio. Jesus sabia, os demônios também sabiam. Ao desembarcar, veio logo ao encontro deles um homem possesso de demônios, e o demônio dizia: que tenho eu contigo, Jesus, o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, não venha nos atormentar agora, porque a Bíblia, irmãos, também fala do triunfo de Jesus Cristo sobre Satanás. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2 e no verso 15, ele diz que Jesus Cristo, despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Satanás só tem poder sobre a vida do homem enquanto esse homem está sem Jesus Cristo na sua vida. Satanás, a Bíblia diz que é um derrotado, porque na cruz Jesus os levou esse poder ao ridículo, e Paulo diz que Jesus na cruz triunfou de Satanás, e esse triunfo se deu através de morte da cruz, triunfando deles na cruz. E aí Jesus começa um diálogo com aquele homem, pergunta qual é o seu nome. Ele diz: não, nós não temos nome, porque nós somos uma legião de demônios. Mas não nos mande para fora não, ali tem uma manada de porcos. Marcos diz que era aproximadamente 2.000 porcos. O Senhor manda que a gente saiamos desse homem e entremos naqueles porcos,
E isso aconteceu. E o relato que nós lemos diz que esses porcos, agora endemoniados, descem barranco abaixo e precipitam-se no mar e morrem afogados. Irmãos, e agora vem uma situação interessante, porque os porqueiros fogem e vão anunciar na cidade. E a cidade volta para ver o que aconteceu. E o texto que nós acabamos de ler encontra esse homem, verso 27, verso 37 vai dizer: todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhes que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que deixasse ficar, e Jesus mandou que ele fosse dos seus. Mas um versículo anterior diz que quando os homens voltaram daquela cena, diz assim: de fato encontraram o homem em perfeito juízo, em perfeito estado mental, assentado e ouvindo o que Jesus tinha para dizer para ele. E o que os homens daquela cidade, o que aquela população fez, dizendo para Jesus: Jesus, nós não queremos você aqui. Nós lhe rogamos que você volte para sua casa, que você volte para sua região, que você saia do nosso meio. Essa história de que o mundo, o sistema financeiro do mundo, dá mais valor à situação econômica e financeira de que as pessoas, não é de agora. A cidade não estava mais preocupada em que a partir de agora seus familiares poderiam andar pela rua tranquilos, porque aquele que era o grande terror da cidade agora foi curado. A cidade não estava mais preocupada com aquele que vivia nos sepulcros, se cortando, quebrando todo tipo de cadeia que lhe era imposta. Não estava preocupada com isso. A cidade estava preocupada com os porqueiros, os trabalhadores e com os donos dos porcos, que acabaram de perder cerca de 2.000 cabeças de porco. De lá para cá, a coisa não muda muito. A Lamia está aí para confirmar isso. Mais vale o lucro do que as pessoas. Mas com Jesus não é assim. E falada sobre a historinha, nós queremos passar agora para fazermos conjecturas. E a primeira conjectura que eu quero falar para você hoje, quero dialogar com você, é se Jesus ficasse naquela cidade. Como seria? Talvez, se Jesus ficasse naquela cidade, ele poderia se hospedar na casa de alguém, como fez na cidade de Jericó, que hospedou-se na casa de um publicano chamado Zaqueu. E quando a Bíblia diz que Zaqueu era maior dos publicanos, publicanos eram cobradores de impostos. E era mal visto pelos judeus, porque cobrava impostos dos próprios judeus. Mas a Bíblia diz que porque Jesus ficou na casa de Zaqueu, em determinado momento Zaqueu se levanta e diz: Senhor, a partir de agora eu vou pegar 50% do meu patrimônio e vou distribuir aos pobres. E se alguém eu defraudei, eu quero restituir 4 vezes mais, ou 400%. Mais uma vez daquela fraude daria 500%. E Jesus levanta-se e diz: hoje houve salvação nesta casa,
porque este também é filho de Abraão. Em segundo plano, se Jesus ficasse naquela cidade, nós podemos imaginar que ele iria transformar a vida daquela cidade, que ele ia talvez ressuscitar alguns mortos, como fez com a viúva de Naim, que ele ia curar muitos doentes, como fez do lado de cá do rio, com o cego, com o coxo. Se Jesus ficasse naquela cidade, ele ia fazer como a Bíblia relata, que Jesus saía de cidade em cidade, curando os enfermos e libertando os oprimidos. Mas agora, a pergunta não é mais se Jesus ficasse naquela cidade. A pergunta agora é: se Jesus ficar hoje na sua vida, se você disser para Jesus hoje, como aquele ex-endemoniado: Senhor, deixa-me ficar contigo. Se Jesus ficar na sua vida hoje, ele garante, lá no capítulo de João, capítulo 5 de João, verso 24, ele diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A primeira garantia é essa: tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Se Jesus ficar na sua vida hoje, tenha certeza, meu amado, é uma promessa dele. Primeiro diz que você vai ter vida. Lembra de João 10:10? Eu vim para que tenham vida, e a tenham essa vida em abundância. Ele diz: não entra em juízo, porque o juízo daquele que deixa Jesus ficar na sua vida já aconteceu na cruz. Lá foi o nosso juízo. Mateus capítulo 25 trata um pouco do juízo de Deus, e é terrível. Diz que no dia do juízo de Deus ele vai vir e vai chamar todas as pessoas de todas as nações em um lugar, e vai concentrar em um único lugar, e vai separar um dos outros, como o criador, como o fazendeiro separa os cabritos, os bodes das ovelhas, e colocará as ovelhas na sua direita e os bodes à sua esquerda. E dirá aos que estiverem na sua direita: vinde bendito de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E dirá para os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se Jesus ficar na sua vida hoje, ele diz que você não entra em juízo, mas passou do estado de morte para um estado de vida. A vida do homem sem Jesus Cristo, do homem hoje, do século 21, sem Cristo, é tal e qual a vida daquele Gerazeno do tempo de Jesus Cristo. A segunda possibilidade, se Jesus ficar na sua vida hoje, é que ele diz também no livro de João, capítulo 1, verso 12, que você passa para o estado de filho de Deus. Diz o versículo: veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa história de que todas as pessoas são filhos de Deus é conversa. Todas as pessoas são criaturas de Deus. Agora, filhos de Deus, só os que creem no seu nome. E isso é um poder que nos é dado por Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Por fim, meu amado, se Jesus ficar na sua vida hoje, Ele quer marcar um encontro com você lá no céu. Na última ceia, Jesus sabia que ia iniciar o seu martírio. Chama os discípulos e diz: eu tenho tido vontade de participar da última ceia com vocês. E na hora da ceia, quando ele tomou o cálice, disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Mateus capítulo 26. O sangue da nova aliança. E ele acrescenta: e digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste fruto da vide convosco, até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. Portanto, está marcado pelo próprio Cristo, que Ele quer ver a mim e a você, naquela primeira ceia, agora no reino de Deus. Mas isso só se você ficar com Jesus Cristo hoje. E aí, meu amado, com muito carinho, com uma vontade tremenda de que isso aconteça, não faça como os gerazenos, que tiveram Jesus tão de perto, que tiveram Jesus fazendo um milagre na vida deles, descartaram Jesus. Não descarte Jesus Cristo hoje. Não mande Jesus embora. Mas faça como aquele homem: Senhor, fica comigo, deixa eu estar com o Senhor. Jesus é aquele que muda situações as mais adversas possíveis. Quem de nós acreditaria, quem deles, as pessoas que presenciaram esse evento, que aquele homem viria a se tornar um missionário em todo o Decápolis? Porque Jesus disse para ele: não, volte para os seus e anunciem todas as coisas que o Senhor tem feito por você. E a minha oração é que você não mande Jesus embora, mas que você fique com Ele essa noite, em nome dEle. Amém.